muito recentemente, nós conseguimos chegar a quase 15% de mulheres na política. Isso quer dizer que, na política eleitoral, né? Sempre fazendo esse recorte. Isso quer dizer que 85% da presença no espaço da política eleitoral é formada por homens, né? Então, quando a gente pensa 15% é de mulheres, a gente até pensa, 15% está mais ou menos, né? Mas quando a gente pensa que 85% são homens, é uma discrepância muito grande, né? Então, o principal desafio hoje para as mulheres é estar nesses espaços. Em 1932, as mulheres conquistaram o direito ao voto, em 1945, o direito ao voto livre, sem autorização do marido, e a partir de 88, com a Constituição, o voto se tornou universal, inclusive para as pessoas que não são alfabetizadas. Contudo, conquistar o direito ao voto não garantiu presença para nós nos espaços eleitorais enquanto mulheres eleitas, né? A outra questão que nós conquistamos, né, ali na década de 90, entre 1995 e 1997, foram as cotas de participação das mulheres na política, 30%. Mas somente em 2009 é que as cotas passaram a ser obrigatórias e impedir que chapas que não tivessem no mínimo 30% de mulheres fossem inscritas. Então, só a partir de 2009 é que essa cota de mulheres na política aqui no Brasil se tornou obrigatória, de fato, né? Tinha que ser cumprida. E essa cota não é de mulheres, vejam só, essa cota é cota de gênero. Então, nós poderíamos ter, inclusive, 30% de homens e 70% de mulheres concorrendo, né? Mas, tendo em vista essa exclusão histórica das mulheres na política eleitoral, a gente trata isso como, obviamente, os 30% de cotas é para mulheres, quando, na verdade, poderiam ser de homens, né? Então, nenhum gênero pode exceder o máximo de 70% nas chapas eleitorais. Nós, de antemão, não desejamos ser candidatas, certo? Quem está aqui e é candidata, provavelmente demorou bastante tempo para maturar, né? E muitas candidatas, inclusive, aceitam por insistência, né, do partido que hoje precisa cumprir a cota obrigatória, né? Mas, de antemão, nós não temos, nós não cultivamos e não somos incentivadas a ter ambição política. Uma outra barreira também para nós é a questão de ter estrutura para o êxito eleitoral, né? E isso faz parte do sistema, né? Tanto do sistema eleitoral brasileiro ou de qualquer outro país, né? Como do sistema partidário nosso, né? Nós não somos incentivadas a estar nas direções de partidos políticos, a fazer parte dos núcleos que, de fato, tomam as decisões mais importantes nos partidos políticos, e na hora em que nós somos candidatas, e a Carmen também já falou um pouquinho disso, nós somos desprivilegiadas enquanto candidatas. Vão privilegiar quem? Vão concentrar esforços em quem? Em quem tem mais chances de ser eleito. E quem tem mais chances de ser eleito, se não são os homens que já têm mandato político, né? Aquelas pessoas que já têm um capital político muito bem consolidado. Então, toda a estrutura, né, de uma campanha eleitoral vai se voltar prioritariamente para quem tem mais chances de ser eleito, né? E essa é uma barreira, né, que dificulta a eleição de novas pessoas e principalmente a eleição de mulheres, que é a barreira da elegibilidade, né? E a outra barreira é a da permanência, né? Depois que algumas mulheres conseguem vencer todos esses desafios, né, da ambição política,
né, de estrutura para o êxito e finalmente conseguem ser eleitas, recai sobre elas um nível de exigência tão forte, que elas fazem um mandato, né, as eleitas fazem um mandato e caem fora, porque estão estafadas, estão enlouquecidas, estão surtadas pelo peso que recaiu sobre elas estarem na política eleitoral. Né? Então surge outro desafio, que é a barreira da permanência, de ser candidata outra vez, sim, né? De disputar a eleição outra vez, de se eleger outra vez, porque já está acumulando capital político também. A outra questão é essa de que a sociedade não vê a política como um espaço para as mulheres, né? A sociedade como um todo avalia que nós, mulheres, ainda temos que ter como prioridade a família, o cuidado dos filhos, o cuidado com os idosos, né? E com as pessoas que precisam de cuidados especiais, sejam pessoas doentes ou sejam pessoas que precisam de algum acompanhamento, de algum cuidado mais contínuo, né? Então, de maior atenção, né? Então, a sociedade avalia que esse espaço é o espaço que a mulher deve ter como prioridade, né? Quando a gente vê algum homem sendo entrevistado, né? Homem que, sei lá, vereador é menos entrevistado, né? Candidato a vereador ou candidata a vereadora. Mas quando a gente vê uma mulher que disputa prefeitura ou uma mulher que disputa um governo de estado, né? Ou até deputada federal, né? E algum repórter vai fazer uma entrevista com ela, sempre se pergunta, e a família? Como você encontra tempo para se dedicar à família? Mas ninguém faz essa pergunta para homem. Nenhum repórter pergunta para homem que é candidato ao governo do estado quanto tempo ele dedica à família, como fica a família enquanto ele está cuidando, ou algum homem que foi eleito. Né? Não perguntam para homens como que é o desafio de equilibrar a política com a família. Mas para as mulheres sempre recai essa pergunta. Né? E dessa forma também faz com que as mulheres se sintam culpadas por estarem dedicando tanto tempo à política eleitoral e menos tempo para os filhos, para os maridos, para os namorados, né? Para o pai, para a mãe, enfim, né? Essa questão. Aí começa também a introjetar nas mulheres, né? Que já estão bem cheias de culpa, ainda mais culpa, né? Nós não temos que nos sentir culpadas por isso, né? Por quê? Porque nós deveríamos ter na nossa sociedade, né, a parceria dos homens para darem conta dessas demandas, né? E é bem importante frisar que empoderamento é um processo. Assim como a gente não deseja de uma hora para outra ser candidato, a gente vai maturando isso, né? Vai matutando como ser candidata até aceitar o desafio, né? O processo de empoderamento, ele também não se dá de uma hora para outra, né? Infelizmente, a gente não acorda um dia, se olha no espelho e diz, agora, a partir desse momento, tudo vai mudar na minha vida. Eu vou me sentir empoderada. Né? Nós não vamos nos sentir empoderadas de uma hora para outra. Nós precisamos tomar consciência do nosso lugar histórico, do nosso estado histórico e do que a gente precisa para subverter uma série de questões que nos discriminam, nos submetem e nos tiram o nosso poder de sermos agentes da nossa própria vida, daquilo que a gente quer, daquilo que a gente deseja, daquilo que a gente busca. Porque nós queremos um tipo de poder não para oprimir, não um poder que oprima, mas um poder para a gente viver sem medo dos riscos que corremos por sermos mulheres. Um poder que a gente consiga intervir com paridade em todas as decisões e assuntos do mundo. Um poder que a gente possa protagonizar a nossa própria vida e sermos reconhecidas como sujeitas históricas da nossa vivência.
né? Então, é esse tipo de poder que a gente quer. Não é um poder para oprimir, é um poder para viver sem opressão, né? Para que essa nova concepção de poder possa existir, nós precisamos que aconteçam mudanças estruturais e profundas, né? A ausência de mulheres nas estruturas de governo, por exemplo, né, significa inevitavelmente que prioridades nacionais, estaduais ou municipais, como os recursos que são alocados, sejam definidos sem a participação das mulheres ou com muito pouca participação de mulheres comprometidas com a igualdade de condições. Nós, enquanto mulheres, e mais do que ninguém, temos que ter o compromisso, né, em fazer avançar os direitos das mulheres, em dar visibilidade para essas discriminações que nós sofremos, né, que ainda perduram sobre nós, né, de salário mais baixo para trabalho igual, né, de sobrecarga de trabalho no ambiente familiar, né, de discriminações em poder andar na rua a qualquer horário sem ser assediadas, né, sem ter medo de sermos estupradas, né, sem a violência física e psicológica dentro de casa, né? Todas essas questões, né, nós precisamos ter o compromisso das parlamentares eleitas, mesmo que não defina através de um projeto de lei específico, mas que possa dar visibilidade para esses debates nas mais diversas oportunidades que nós temos. A gente precisa ir além do que nós chamamos de representação descritiva, que é a representação do número de mulheres eleitas. Nós precisamos ir para a representação substantiva, que é a qualidade das mulheres eleitas com o compromisso de defender as reivindicações das mulheres. Por isso que a gente diz, não basta ser mulher, tem que ser uma mulher que represente os interesses das mulheres, as pautas das mulheres, né? E isso é a representação substantiva. Então, assim, representação descritiva e representação substantiva é muito simples. A representação descritiva diz respeito ao número de mulheres eleitas, e a representação substantiva diz respeito a que essas mulheres eleitas vão se voltar. Mulher vota em mulher, sim. Mulher apoia mulher, sim. A questão é, nós somos só 30% de candidatas disputando o voto com 70% de homens candidatos. Então, nós somos uma minoria disputando com uma imensa maioria o voto da população em geral. Então, obviamente, mais homens vão ser eleitos. Por quê? Porque eles são 70% dos candidatos. Mesmo que as mulheres buscassem votar mais em mulheres, as mulheres também votam em homens, né? E votam em homens bacanas, né? Candidatos bacanas, homens que defendem interesses bacanas, né? E aí também em diferentes partidos políticos, né? Mas a questão fundamental é, nós não podemos cair nesse discurso de que mulheres são inimigas de mulheres. Geralmente, quem banca e quem sustenta em capital humano, em recursos humanos, as candidaturas de mulheres são mulheres. Então, é bem importante a gente ter as mulheres como parceiras das nossas disputas, das nossas mulheres que são candidatas nas disputas eleitorais. E essa é uma fala bem importante também, que todas as mulheres que eu entrevistei, que eram parlamentares ou que foram candidatas, elas frisavam, o que eu mais tive na minha campanha foi mulher envolvida, mulher que se dedicou sem receber nada, mulher que arregaçou as mangas, foi para a rua e pediu voto, né? Então, mulher que organizou, uma chegava com um bolo, outra chegava com uma garrafa térmica de café, outra levava o suco, né? Então, as mulheres se envolvem nas campanhas de mulheres. E nós, quando somos candidatas mulheres, temos que chamar e temos que contar muito com esse apoio, é muito importante. E outra questão importante para as mulheres que são candidatas, contar com o apoio das mulheres parceiras que sustentam ali a candidatura, né, sustentam humanamente, não financeiramente, né, nesse sentido,
São essas mulheres que dão suporte para a candidata quando ela vacila, quando ela está cansada, quando ela sofre uma agressão, quando ela precisa de um chamego, né? Quando ela precisa de um momento assim, ó, preciso sumir por 2 horas, eu preciso de sossego. Vai ser uma mulher que vai acolher essa candidata mulher. Machismo e feminismo não são opostos, são coisas muito diferentes. O feminismo não é e nem nunca foi o oposto do machismo. O machismo é uma atitude que defende a superioridade do homem em relação à mulher. É uma linha de pensamento que considera que a mulher deve ser submissa ao homem. O feminismo não é o inverso. O feminismo nunca foi o inverso disso. O feminismo nunca pensou em tornar o homem submisso à mulher. Quem fala isso desconhece o feminismo. É uma pessoa que ignora, no verdadeiro sentido da palavra, desconhecer, o que é o feminismo. O feminismo é um movimento social e uma corrente de pensamento que busca a igualdade de direitos e condições de oportunidades. O feminismo, diferente do machismo, busca o fim das discriminações e das opressões, de todas elas, né? E não quer inverter as ordens das opressões, nunca quis inverter as ordens das opressões. O feminismo quer o fim da opressão, de um gênero sobre o outro. Nós queremos igualdade de condições. Isso não quer dizer que nós somos iguais. Nós somos todos e todas diferentes umas das outras, né? Eu sou diferente da Clarissa, eu sou diferente da Carmen, né? Eu sou diferente de uma mulher negra, né? Inclusive, eu sofro muito menos discriminações enquanto mulher branca do que uma mulher negra. Nós não queremos ser iguais nesse sentido, nós queremos igualdade de condições e o fim das discriminações. É essa igualdade que nós queremos. É essa igualdade que nós buscamos. Então, nós somos diferentes, mas isso não justifica as desigualdades. E é por essas diferenças que nós somos discriminadas, que nós sofremos as opressões e que o machismo e o patriarcado recaem sobre nós.